Seja muito bem-vindo ao canal Cosmovisando. Eu sou o Jonathan Anderson, esse é o quarto vídeo de uma série sobre igreja com base no livro do Kevin DeYoung e Ted Kluck, Por que Amamos a Igreja? E eu gostaria de pensar com você hoje sobre o seguinte tema. Ora, se é verdade, conforme o Novo Testamento, que a igreja não é o prédio ou o lugar de culto, mas sim o povo que ali se reúne, e se eu, portanto, faço parte desse povo, faço parte, portanto, do corpo de Cristo, da igreja invisível, da igreja espiritual, será que eu tenho realmente alguma necessidade de ir a um lugar chamado igreja e me reunir com o povo naquele lugar especificamente? Ou eu posso viver o meu cristianismo isolado, sem nenhum tipo de prejuízo? Se esse assunto interessa a você, então fique aí conosco, que o vídeo de hoje é para você. Existem dois tipos diferentes de objeções teológicas à necessidade da igreja. A primeira diz que os cristãos não precisam pertencer a uma igreja visível. Em virtude do Espírito Santo que habita em nós e da fé em Jesus, todo cristão então pertence à igreja invisível. Mas identificar-se com uma expressão local do corpo de Cristo simplesmente não seria necessário e, em alguns casos, poderia até ser prejudicial, segundo essa primeira perspectiva. Já o segundo tipo de objeção tem a ver com o tipo de igreja ao qual devemos pertencer. As pessoas dessa segunda categoria dizem: sim, eu ainda participo da igreja, mas eu deixei para trás toda a bagagem institucional e cultural. Eu ainda tenho comunhão com outros cristãos, na medida em que busco a Deus junto com eles. Portanto, eu ainda sou parte de uma igreja, apenas de uma maneira diferente de como os tradicionalistas pensariam sobre a igreja. O primeiro grupo, portanto, diz que pertencer a um corpo visível não é necessário. O segundo grupo não diz que seja desnecessário. Eles simplesmente têm uma visão mais orgânica e minimalista do que viria a ser uma igreja. E você, o que pensa sobre isso? Já que nós fazemos parte da igreja invisível e podemos muito bem manter relacionamentos saudáveis com muitos cristãos, precisamos ainda ir a um lugar específico chamado igreja? Pois bem, algumas considerações precisam ser feitas sobre esse assunto. A primeira é que relacionamentos não são suficientes. Embora seja verdade que Cristo estabelece a sua presença e vida em todo o crente, no entanto, somente acerca da igreja é dito que ali está a plenitude daquele que enche todas as coisas, conforme Efésios 1:23. O cristianismo sem igreja, portanto, faz tanto sentido quanto uma igreja sem Cristo. É verdade que a igreja é, em essência, um corpo espiritual, mas essa essência espiritual precisa tornar-se visível. Como corpo de Cristo, a igreja torna visível o nosso Deus invisível. Não há, portanto, nenhuma outra opção ao corpo de Cristo a não ser tornar-se manifesto, visível, ou caso contrário, ele não será corpo de forma alguma. Como diz o Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, o corpo de Cristo torna-se visível ao mundo na congregação, reunida em torno da palavra e dos sacramentos. Uma segunda questão que precisamos considerar é que, de acordo com aqueles que saem da igreja, eles dizem que nós, na verdade, não podemos deixar ou abandonar a igreja porque nós somos a igreja. A igreja simplesmente se refere aos que vivem em comunhão e tentam viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Em outras palavras, a igreja seria o plural de cristãos, onde 2 ou 3 cristãos estiverem reunidos, incentivando uns aos outros em sua jornada com Deus, ali estaria a igreja segundo este grupo. Você e seus colegas cristãos, portanto, que nunca vão aos cultos e não estão debaixo de nenhum tipo de autoridade eclesiástica ou institucional, mas que vivem em comunhão e constituem uma igreja, tanto quanto a igreja congregacional, batista ou presbiteriana, por exemplo. O que este grupo, que gosta tanto de citar o famoso texto onde Cristo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu junto com eles. O que eles não percebem é que, na verdade, esse texto que eles gostam de citar está dizendo exatamente o contrário do que eles querem dizer. Quando nós analisamos o contexto de Mateus capítulo 18, nós percebemos que o Senhor Jesus ali está falando sobre a disciplina ministrada a algum irmão que esteja em falta com a comunidade. Naquele texto nos é dito que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, procure ele e tente resolver junto com ele. Se ele te ouvir, você ganhou o irmão.
Se ele não lhe ouvir, você leva mais 2 ou 3 testemunhas e pela palavra das 2 testemunhas, toda a causa será resolvida. Se ele ouvir, você ganhou o irmão. Se ele não te ouvir, leve-o à igreja, à assembleia, ao povo reunido de forma solene. Se ele ouvir a igreja, ganhaste teu irmão. Se ele não ouvir a igreja, então considere-o como gentio e publicano. Ou seja, a igreja administraria uma pena máxima, uma disciplina máxima, que seria a exclusão de tal membro da comunhão da igreja. Portanto, esse texto não está dizendo que onde 2 ou 3 amigos estiverem reunidos, seja numa praça, numa cafeteria, ali existe uma igreja e ali eles têm tudo o que precisa. Na verdade, o texto de Mateus capítulo 18 está falando exatamente sobre o ato de disciplina exercido dentro da própria igreja. O que Cristo está dizendo, na verdade, é que quando a igreja estiver reunida para disciplinar uma pessoa, Cristo estará presente ali no meio. Portanto, tal disciplina será exercida sob a autoridade do próprio Cristo. Além do mais, como definição, a igreja, claro, é o povo de Deus, mas nem todo povo reunido constitui-se como igreja. Porque para que um povo reunido seja uma igreja, este povo deve funcionar de certa maneira, deve se comportar de certa maneira. Quando Paulo, por exemplo, escreveu as suas cartas às igrejas locais, ele não se dirigiu a 3 colegas cristãos que dividiam um apartamento e conversavam sobre espiritualidade e sobre algum assunto subjetivo. Ele escreveu a um grupo de cristãos que abraçavam certa estrutura, que abraçavam certa organização, que abraçavam certos rituais, certos elementos de fé em comum, conforme outros vídeos que demonstrei aqui no canal. E era exatamente isso que transformava a sua reunião numa igreja e não num simples exercício de passar o tempo com alguém. Uma outra questão que devemos considerar é que essa eclesiologia minimalista, que exclui a necessidade da congregação, carrega consigo uma hoste de pressuposições que permitem que aqueles que saem da igreja redefinam o que é a igreja de acordo com o seu gosto minimalista. A primeira pressuposição é que a igreja não precisa de estrutura. Existem apenas 2 problemas com esse modelo de igreja. Ele nem é bíblico e nem é realista. Para você perceber como ele não é bíblico, basta conferir o vídeo A Igreja Perdeu a Essência, que está aqui no nosso canal. E lá você vai perceber como a igreja do Novo Testamento mantinha, sim, uma estrutura, rituais, liturgias e toda essa bagagem estrutural que muitos dizem que a igreja não precisa. Mas para você perceber como essa proposta não é realista, basta nós dizermos que nenhum grupo pode persistir por um período de tempo significativo sem desenvolver alguns padrões de liderança, alguma diferenciação nos papéis dos membros, alguma forma de gerenciar o conflito, algumas maneiras de articular os valores e normas comuns, além de algumas sanções para garantir níveis aceitáveis de conformidade a essas normas. Alguém precisa, por exemplo, decidir as disputas. Alguém ou algum grupo precisa dar a palavra final. E claro, Deus poderia dirigir a sua igreja de uma maneira diferente, mas ele, em sua soberania, optou por usar estes recursos. A segunda pressuposição por trás dessa eclesiologia minimalista é que a igreja não precisa de cultos de adoração regulares. É claro, eles diriam, nós precisamos da adoração, mas nós podemos adorar a Deus numa cafeteria, num parque ecológico ou em qualquer outro lugar tão bem ou até mesmo melhor do que num prédio de uma igreja aos domingos. Dizem eles que a adoração não é um evento ao qual eu compareço ou um processo que eu observo, e sim um estilo de vida que eu tenho. É verdade que uma igreja é mais do que a soma dos seus cultos de adoração. Mas uma igreja que não se reúne regularmente para adoração coletiva não é uma igreja. Os cultos de adoração não são periféricos à vida da igreja. Nós precisamos resgatar uma visão ampla daquilo que estamos fazendo aos domingos. Nós não nos reunimos simplesmente para cantar algumas músicas juntos e ouvir algum discurso. Nossa reunião para adoração é, na verdade, um exercício de renovação da nossa aliança com Deus. É uma celebração semanal da ressurreição do Senhor e um antegozo do banquete celestial por vir. Em Hebreus 10, 25, por exemplo, nós recebemos a ordem de não desprezar a reunião como igreja. Literalmente, a expressão implica não deixando a nossa congregação. A palavra traduzida por reunir, do grego episinagogen, não se refere aos amigos cristãos lendo a Bíblia juntos em alguma cafeteria ou parque ecológico,
mas a reunião formal do povo de Deus para a adoração. Portanto, você não pode simplesmente abandonar a igreja e ainda querer continuar se dizendo igreja. A terceira pressuposição por trás dessa eclesiologia minimalista que despreza a congregação dos santos é que a igreja deve ser livre de toda carga religiosa. Para este, geralmente, o termo religião carrega um tom pejorativo. Por isso, dizem eles, eu sou cristão, amo a Deus, mas detesto a religião. Mas o que é religião? A religião envolve um conjunto de crenças, normalmente extraídas de algum livro sagrado, com a prescrição de rituais e observâncias, bem como mandamentos a serem obedecidos. É claro que isso não se equipara ao cerne da verdadeira religião bíblica, que está totalmente relacionada ao coração. Mas isso não quer dizer que o cristianismo não seja uma religião. A fé cristã não é destituída de dogmas. Afinal de contas, estamos colocando a fé em algo além da fé em si mesmo, num conjunto de crenças e tradições que foram passadas de geração a geração. Quanto aos rituais, o que dizer, por exemplo, da ceia do Senhor e do batismo? Nós temos os nossos rituais. O cristianismo, portanto, é uma religião. Nós temos um livro sagrado, nós temos ensinamentos sagrados, ordenanças sagradas, ofícios sagrados, mandamentos e ritos a serem obedecidos. Portanto, nós não devemos ter medo de dizer que somos religiosos. Nós devemos ter medo do legalismo, que ao invés de aproximar as pessoas de Deus, na verdade coloca sobre eles um fardo que lhes abate e lhes afasta do Todo-Poderoso. Mas uma última questão que devo colocar antes de encerrar esse vídeo é que toda a fala que venho trazendo aqui não é uma palavra contrária à reunião nos lares. Na verdade, se as igrejas nos lares tiverem uma boa pregação, boa liderança, boa teologia, um discipulado consistente, estruturas apropriadas, adoração rica, ministração dos sacramentos, da palavra, a prática da disciplina eclesiástica, então eu não me importo se os membros se reunirem no porão de uma casa ou num grande templo. A igreja que se reúne no lar de alguém não é o problema. O problema é que em muitos lugares e em muitos casos, as igrejas do lar normalmente representam um povo contrário ao que chamam de clero, contrário à autoridade, à liturgia, ao sermão e à maioria das formas de se fazer igreja dos últimos 1700 anos. Portanto, encerro dizendo que todos nós e toda a igreja temos coisas a aprender e áreas nas quais precisamos crescer. O fato constante é que todos nós precisamos de Cristo, de Sua palavra, do Seu Espírito e, por último, mas não menos importante, precisamos de Sua noiva, de Sua igreja. Se é para nos sairmos bem no mundo como pessoas e fazer a diferença como povo de Deus, então nós precisamos da igreja. Precisamos da igreja em sua manifestação visível e às vezes em sua beleza oculta. Precisamos da igreja de indivíduos, mas também de instituições que organizam tais indivíduos. Nós precisamos amar a igreja, mesmo em toda a sua confusão orgânica e mesmo em toda a sua beleza muitas vezes oculta. Acima de tudo, nós precisamos amar a igreja, porque Cristo amou a igreja. Se você gostou desse vídeo e desta série sobre o porquê de nós amarmos a igreja, então eu peço que compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no nosso canal e aguarde por novidades. Até o próximo vídeo e um forte abraço.